O sonambulismo está ligado mais à parte física, neurológica ou à parte espiritual? Meu filho apresenta episódios de sonambulismo. Meu pai, já desencarnado, também era sonâmbulo. Porém, meu filho quer entender o que se passa com ele. Está preocupado, pois uma dessas noites apertou muito o braço da minha nora, que está grávida, que deixou ela até marcada. Estava dormindo, mas ele não se lembra de nada. Você pode nos orientar qual tratamento físico ou espiritual, ou os dois devemos procurar? Obrigada. Existem duas naturezas de fenômenos. Existem fenômenos mediúnicos e existem fenômenos anímicos. O que são isso na esfera dos fenômenos espirituais, tá? Fenômenos mediúnicos são aqueles em que um espírito interfere naquilo que fazemos. A gente vê, a gente ouve, a gente percebe, ou seja, tem um espírito na cena. Aí isso é mediúnico. Quando não tem espírito na cena e é o próprio espírito que promove o fenômeno, aí o fenômeno chama-se fenômeno anímico. Os fenômenos de sonambulismo, eles podem ser mediúnicos, mas eles podem ser anímicos também. Muitas ocorrências de fenômenos sonambúlicos não são mediúnicos, são anímicos. O que eu estou querendo dizer com isso? É o próprio espírito que está produzindo o fenômeno. Digamos, eu sou uma pessoa que durmo e durante a noite o espírito se desprende e vai viver uma experiência lá fora. Mas como eu tenho características sonambúlicas, essa conexão do espírito com o corpo, ela continua muito firme. E o que vai acontecer em função disso? Muitas das emoções que eu vou sentir do lado de lá, eu vou transmitir, mesmo inconscientemente, para o corpo. Então, eu mexo um braço, eu me levanto, eu falo, eu sento na cama, eu ando pelo quarto, eu saio do quarto, eu vou na cozinha. Por quê? Porque eu estou traduzindo no corpo parte das influências que eu estou vivendo em termos espirituais. E aí, esses fenômenos, eles têm a mesma raiz do fenômeno mediúnico. Só que como não tem espírito acontecendo na história, porque só sou eu que estou vivendo a experiência, não tem espírito me movimentando, eu mesmo é que estou fazendo, a gente chama de fenômeno anímico. Então, do ponto de vista do fenômeno, o fenômeno anímico tem a mesma raiz do fenômeno mediúnico, a mesma estrutura. Só que numa é o próprio espírito do médium que está produzindo, e no outro é um espírito desencarnado influenciando o médium. Mas o que você quer saber é o que fazer, né? Não tem como a gente, evidentemente, sustar mediunidade. Nós temos lá no livro dos médiuns, lá o capítulo que fala sobre perda e suspensão da mediunidade, mas não depende da gente, depende dos espíritos, né? O que a gente pode fazer nesses casos é procurar uma ajuda no seguinte sentido. Número 1, procurar uma casa espírita para um trabalho de atendimento espiritual, para que a gente consiga ter um sono melhor, possa dormir melhor, tomar um passe, para que a gente consiga se desprender melhor do corpo. Se tiver alguma entidade, se for um processo mediúnico, tiver uma entidade, que ela seja atendida, assistida, envolvida. Então, tudo isso você consegue nessa ida. Você vai na casa espírita, procura o trabalho de atendimento espiritual. E uma segunda ação que a gente também deve fazer é o culto do evangelho no lar. Preparar o culto do evangelho semanalmente em casa. Mas eu já faço. Então faça 2 vezes, 3 vezes por semana, ou diariamente apenas uma leitura de uma página e uma oração, para manter a casa dentro de um certo padrão espiritual mais adequado. Mas a gente não tem como dizer assim, você vai fazer isso, vai sumir. Não, o que vai acontecer é uma proteção maior e um acolhimento nesse sentido. Agora, esse fenômeno, ele é um fenômeno bonito, no sentido de que mostra que o espírito e o corpo estão vinculados e você vai ter muitas experiências ainda na vida em que vai ser graças a essa conexão que você, quando acordar, vai dizer, eu estive em tal local, né? Sua esposa está grávida. Já pensou você dizer assim, eu sonhei com meu filho ou com minha filha, eu vi o rosto dela, ou eu vi o rosto dele.
eu brinquei com ele, ele tinha uns 5 anos, eu vi meu filho. Isso tudo pode acontecer. Esse mesmo canal que hoje tanto preocupa, pode ser o mesmo canal por onde muitas mensagens interessantes podem vir. Fazer o quê? Culto do Evangelho, procurar o atendimento espiritual, para que a gente possa fazer e não se assustar com nada disso, porque os mentores também estão por perto e podem nos ajudar nesse sentido.